Olá, moçada! Hoje nós vamos falar de rock progressivo. E a banda enfocada será o Kiss. Solta a vinheta. Saudações pesadas, turma! Como eu falei antes, não fiquei louco ainda não, tá? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de música progressiva e nós vamos falar do Kiss, sim. Mas como assim? O Kiss é aquela banda de hard rock, né? Famosíssima, que muito fez lá desde 1974 até agora, com 50 anos de carreira e tal. E sempre teve aquele som dançante, alegre, às vezes calcado até mesmo no heavy metal puro, explícito mesmo. Não vou querer cortar minha cabeça por causa disso, hein? Tem muita coisa do Kiss que é heavy metal, sei, tá? Mas o hard rock é que manda no som do Kiss. Porém, uma vez na vida, o Kiss fez um disco muito diferente. Isso aí não é também premissa do Kiss, né? Muitas vezes as bandas fazem mesmo coisas diferentes, às vezes se dão muito bem e às vezes quebram a cara. Nós vamos falar aqui do que o Kiss fez de diferente, que foi um disco baseado foi praticamente uma paródia às suítes do progressivo. Isso foi em 1981, o primeiro disco de estúdio após a saída do Peter Criss, né? Porque o Kiss, você sabe muito bem, o Kiss se formou lá em 74, Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley, Peter Criss, o batera. E a banda ficou assim até 1980, do lançamento do Unmasked, quando aí o Peter Criss caiu fora, né? Na verdade, reza a lenda que ele nem tocou no Unmasked, mas oficialmente ele ainda estava lá. Aí depois ele caiu fora. Uma troca, tá, pura e simples. Só que pro Kiss a coisa complicava um pouquinho. Por quê? Você sabe muito bem que até essa época aí, o Kiss usava a maquiagem e os caras não se deixavam fotografar sem a maquiagem. Porque era uma marca deles, né? A máscara que escondia também identificava. Porém, então, teve esse problema, porque quando o Peter Criss caiu fora, eles precisavam, não podia colocar um músico qualquer, né? Tinha que ser um cara, porque a banda estava num sucesso estrondoso. Mas não poderiam colocar um músico famoso. Tinha que ser um cara desconhecido, porque tinha que esconder atrás de uma maquiagem. Então eles tiveram lá uma certa dificuldade até acharem o ilustre desconhecido Eric Carr, o nome dele verdadeiro, Paul Caravello, né, que virou Eric Carr no Kiss. Infelizmente, ele não está mais entre nós, né, mas isso aí é um assunto para uma outra vez, para a gente falar aí de algum grande que se foi aí, nós vamos falar dele. Mas vamos falar dele em vida, tá? Aí ele entrou no Kiss, o Kiss lançou rapidinho uma coletânea, né, a Killers, que tinha apenas 4 músicas inéditas, as outras todas regravações, né? E partiu a banda, então, para gravar o seu primeiro álbum com o novo batera. Só que aí que eles resolveram fazer um negócio diferente. E fizeram esta coisa linda que eu tenho em mãos aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó. Music from the Elder. Music from the Elder. Dizem que essa mão aqui é do Paul Stanley, tá? Não sei se é mesmo, mas essa coisa maravilhosa aqui, belíssima, linda, que também tem uma capa dupla, que tem essa mesona aqui no meio, ó. Algo meio místico, tal, cheio de história. Aqui atrás, esse portal aqui, meio medieval e tudo mais, né? Moçada, esse é o Music from the Elder. Esse disco, na minha modesta opinião, é maravilhoso. Em qualquer lista aí dos 20 mais que eu fizer, esse disco vai figurar, tá? Eu adoro esse disco é fantástico. Ele tem, além dos 4 cavaleiros do Kiss, ele tem orquestra também que acompanha, então ele tem algumas coisas extremamente inusitadas até para o som do Kiss. Muito teclado, né? Tem nesse disco também, tem sopro, né? Tem vários instrumentos de sopro, tem violino, todas aquelas coisas de orquestra, cello e o Diabo 4, né? E esse disco é diferente, certo? Ele tem sim hard rock, tá? Tem bastante hard rock, tem bastante passagens rápidas, mas tem as passagens pomposas do progressivo nesse play aqui. Inclusive, esse play tem uma música instrumental
composta pelo Ace Frehley, que é Escape from the Island, que é uma coisa rara na discografia do Kiss, né? O Kiss tem poucos instrumentais. Aqui tem essa beleza de instrumental. Tem também fanfare, mas essa fanfare é praticamente uma vinheta, certo? Aqui vai um trechinho dela, para vocês verem das instrumentais aí. A fanfare o trechinho é praticamente dela inteira, porque ela é muito pequenininha, né? E a do Ace Frehley, Escape from the Island, então um pouquinho para vocês terem uma ideia. Então foi a estreia em vinil, a estreia oficial em vinil do Eric Carr, e ele se deu muito bem, né? Ele ajudou na composição, tem algumas músicas que são co-escritas por ele, e já de cara ele mostrou uma parceria fantástica com o Gene Simmons, sabe? O entrosamento assim foi muito bom. E tanto é que depois ele gravou bastante com o Kiss depois aí, discos que tiveram muito sucesso. Esse disco aí fez a crítica baixar um pouco a cabeça pro Kiss, porque até então o Kiss sempre foi uma banda malhada pelos críticos, né? Os críticos falavam que eles eram vendedores apenas do rock and roll. Quando o Kiss lançou esse disco The Elder, a crítica chegou a dizer assim, que depois de provarem ser bons vendedores, provaram ser bons músicos, né? Então, mas você vê só como é que são as coisas. Quando os críticos malharam o Kiss, lá desde o primeiro até o Unmasked, o Kiss vendeu as turras. Esse aqui não foi tão bem assim, por causa exatamente de ser diferentão, tá? E os membros do Kiss não gostaram muito desse disco. É claro, o Eric Carr não falou nada e ele devia ter gostado, que foi o primeiro álbum inteiro que ele tocou na banda, né? Mas o Ace Frehley era contra fazer esse disco, achava que eles deviam fazer algo diferente. O Gene Simmons torceu um pouco o nariz e muito tempo depois, né? O Gene Simmons disse que o Ace Frehley estava certo, que eles não deveriam ter feito esse disco assim mesmo. E o Paul Stanley fala que esse disco é bem sem vergonha, que é um disco ruim. Eu discordo totalmente de todos eles. Acho esse disco maravilhoso. Tá legal? Então, moçada, se vocês quiserem ouvir um Kiss diferente, totalmente diferente daquilo que vocês conhecem, ouçam esse disco, Music from the Elder. É um dos discos mais pomposos e maravilhosos da história do rock and roll. Beleza, moçada? Então, permaneçam pesados e até a próxima, quando viremos com alguma outra história. Yeah!